Olá, meus amados, que bom! Mais uma transmissão na mira da saúde. Eu vou fazer pergunta. Olha, fichas estão caindo. Lembra da última transmissão? Eu sei que em algumas pessoas as fichas estão caindo, estão alegres e felizes. E em outras pessoas, infelizmente, ainda fichas não caíram. Não se preocupe, porque o câncer é divinal. Que coisa! Eu vou dar resposta. Mesmo que venha o câncer dentro do nosso organismo, nós podemos ver tantas coisas maravilhosas. Dá uma olhada essa figura aqui, essa ilustração. Nessa tela aqui, está escrito assim, P53. O que é P53? É uma proteína que suprime o tumor. É uma proteína que aciona suicídio da célula. E aqui está mostrando. Aqui está a célula normal. E de alguma forma recebeu danos, agressões. E daí o DNA ou genes estão danificados. Então a célula transformou em célula cancerosa. E nesse momento, sem que você faça absolutamente nada, dentro do seu organismo ocorre a produção de P53. Esta proteína então começa a agir na célula já danificada, alterada, cancerosa. E daí esta célula cancerosa suicida, em linguagem técnica, apoptose. Quando célula cancerosa suicida, acabou o câncer. Não é uma maravilha? Por isso que em Cristo só existe sim, sim, sim. Não existe não. Então de onde vem não? Porque neste mundo tem não. Então você precisa abrir os olhos. O não, já que não é de Cristo, não é de Deus verdadeiro, então tem outro Deus. Deus deste século, produzindo não. Não, não. E ainda fala, célula cancerosa é célula má, célula que tem que ser eliminada, tem que matar célula. Mas aquele que é sim, ele preparou. Eu gosto muito desta palavra, preparar. Providenciar. Isso não é você nem médico, mas sim o Criador preparou células T. Veja aqui na ilustração, aqui tem célula cancerosa e células T, células pequenas aqui, redondinhas, branquinhas, envolvem célula cancerosa e depois transforma para atacar, produzindo linfotoxinas, substância quimioterápica natural do próprio organismo, e célula cancerosa então é destruída por completo. Sim, novamente, ou não, um Deus estranho, um Deus que tem poder da morte, pode destruir a criação divina, mas o nosso Criador, por sua própria natureza, ele restaura. Restaura de várias formas.
Em relação a câncer, pelo menos tem sistema imunológico, tem P53 para acabar com câncer que o poder da morte atacou, enganou você e assim em seu organismo aparecem células cancerosas. Por causa disto, nós podemos concluir uma conclusão verdadeira, que todo câncer é resultado de agressão do inimigo da vida. E você aceitou esta agressão porque você foi enganado grandemente. Quem sabe você jamais pensou que você está sendo enganado? Porque é comum do mundo. Mas, quando você olha de verdade, você foi enganado. Isso dentro do padrão divino, dentro do padrão da verdade, foi enganado. Então, como resultado do engano vem câncer, todas as doenças. Por isso que em pequena frase nós podemos afirmar disto: toda doença é resultado do pecado. O que quer dizer pecado? Não estou me referindo ao pecado moral, mas sim, o verdadeiro sentido é você estar separado, afastado do Criador, da fonte da vida. Você separou. Lembra quando Adão comeu aquele fruto chamado a ciência do bem e do mal? Imediatamente o resultado foi o quê? Sofrer de depressão, medo, angústia, ansiedade, e assim foge. Separou de Deus. Toda doença é resultado de separação de Deus, não acreditar em Deus, duvidar na sua palavra. Portanto, só existe uma saída. Aquele que preparou, ele preparou a saída. Sabe qual é a saída? Saída extraordinária. Isso somente aquele que é sim, aquele que é vida, pode nos oferecer. Mais uma vez, o verdadeiro livro científico, a Bíblia, nos dá a saída. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Verso 21. Aquele que não conheceu pecado. O que quer dizer? Aquele que não conheceu pecado. Simples, né? Aquele que sempre esteve com o Pai. Nunca se separou do Pai. Jesus Cristo. Ele nunca separou do Pai. Sempre esteve com o Pai. Ele o fez pecado por nós. Isso é uma maravilha. Ele fez pecado. Quer dizer, Deus separou Jesus Cristo de si próprio. Mas que amor maravilhoso! Isso por você e por mim. É bom demais, não é? Eu amo este Deus porque eu que estava tão longe, separado de Deus, Ele deu Jesus, seu Filho, que Ele fez separar dele, para que Jesus tornasse morte, para você e eu termos a vida, cura de câncer.
Isso é a única forma de experimentar a verdadeira cura de câncer e todas as doenças. Continuando, aqui então nos diz o seguinte, nós então vemos isto. Olha, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Você e eu, em Cristo, sermos justos. Justiça de Deus ser feita em você e em mim, quer dizer, termos a vida em abundância. E voltando um pouco no mesmo capítulo, então, aqui, apóstolo Paulo afirma claramente no verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você estando em Cristo, que se tornou pecado por você, e você não precisa sofrer mais a morte, nem temor da morte, você agora é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eis que se fizeram novas. Que bom, bom demais, meus amados. Você e eu fomos feitos novos. Nova criatura, que jamais vamos experimentar a morte. Jamais. Câncer não é nada diante desta obra magnífica feita por nosso bom Pai. Ficha caiu?